É importante você ter clareza de algumas coisas, de alguns fundamentos. Eu costumo dizer para algumas pessoas que eu converso aí ao longo da semana, eu falo assim, gente, é tão fácil nós tomarmos boas decisões, porque o crivo de uma boa decisão é você colocar os princípios do Senhor nela. Simples. Então você tem algumas alternativas diante de você. Você escolhe pelaquela que tem os princípios do Senhor, os princípios que você defende. Agora, o difícil é eu abrir mão daquilo que eu quero, para entender que aquilo que é a melhor alternativa a ser tomado, o melhor caminho a ser tomado, diante daquilo que o Senhor tem de princípios, talvez não seja aquilo que eu quero viver para o momento. Isso é o maior dificultador. Esse é o maior desafio. É eu, às vezes, atrasar aquilo que pode ser resolvido nesse primeiro momento. Mas nesse primeiro momento eu resolvo com as minhas forças. Aquilo que o Senhor quer que eu esteja um pouco mais forjado para então viver ali na frente. Por isso que é importante, quando você para planejar, quando você para colocar alvos, quando você para pensar na sua vida, você não abrir mão de alguns princípios. Você não abrir mão de alguns fundamentos. Por isso, nessa tarde, noite, eu gostaria de falar alguns fundamentos. E você bem sabe que fundamentos são fundamentais. Uma edificação, ela precisa ter fundamentos muito bem alicerçados. Caso contrário, por mais bonita que seja, por mais perfeita que seja, aos olhos de todos, se não houver alicerces, se não houver fundamentos muito bem fixados no solo, aquilo que é bonito diante dos olhos de todo mundo que está passando ali, está correndo um sério risco de ser destruído, de uma forma muito simples. Por isso entenda, querido e querida, que algo que eu e você, nós não podemos abrir mão. Quando pensamos no plano, quando pensamos no ano, quando pensamos naquilo que queremos viver, nós não podemos apagar a chama do Espírito. Olha que interessante. Se eu pudesse colocar aqui como primeiro fundamento, eu colocaria o seguinte: não apague o Espírito. A Bíblia conta a história do profeta Eli. Veja, um homem de Deus, boca de Deus aqui nessa terra. A sua família tinha como responsabilidade manter a chama do candelabro acesa no tabernáculo. Entendendo que o tabernáculo era um lugar onde as pessoas, um grupo seleto, os sacerdotes, iam falar com Deus, no Santo dos Santos, um lugar santíssimo, um lugar consagrado, um lugar especial, feito, planejado pelo próprio Deus, para que as pessoas pudessem ter contato com Ele. Num tempo onde o Espírito Santo ele não habitava em pessoas ainda. Jesus não havia vindo ainda. Num tempo onde falar com Deus era para um grupo seleto de pessoas. Veja que existia ali o candelabro naquele lugar. E o candelabro significava, demonstrava a presença do Espírito Santo. E ali ele ficava queimando, ficava pegando fogo. Algumas hastes ali faziam com que ele ficasse queimando. E o que fazia com que ele queimasse era o combustível, o azeite. O azeite era o combustível para que a chama não apagasse. A responsabilidade de manter azeite no candelabro, combustível no candelabro, para que a chama que representava o Espírito Santo não se apagasse, era da casa de Eli. Agora, os filhos têm a incumbência de cuidar o candelabro. Agora imagina que tem como obrigação ir lá talvez no início 2 vezes ao dia. E eles então percebem que não precisa ir 2 vezes ao dia, porque toda vez, na segunda vez, não tem sentido nenhum, o combustível nunca baixou de nível. Então aquilo que era 2 vezes ao dia, começa a se deixar 1 vez ao dia. Então eles percebem que 1 vez ao dia também não tem sentido, porque sempre o combustível que tem em cada haste daquele candelabro dá para mais um dia.
Então eles param de ir 2 vezes ao dia, não vão mais uma, e isso vai se tornando algo comum. Aquilo que era uma função feita com muito cuidado, passa-se a ser esfriada. Aquilo que eles cuidavam com muito zelo, passa-se a deixar para depois. Agora, o mais interessante disso, é porque a Bíblia fala que a casa de Eli começa a se corromper. A geração de Eli começa a se corromper. Os filhos de Eli começam a se corromper, eles começam a colocar princípios que não são os princípios de Deus na sua conduta. Eles começam a valorizar coisas que não são aquilo que Deus tem para a vida deles, na vida, nos dias. Agora, à medida que os dias passam, aquela responsabilidade vai se esfriando. Sabe, aquela pessoa que ela até começa firme na caminhada com Deus. Ela até começa, toda semana vindo à igreja, participando de um clã, sendo discipulada, mas ao longo da jornada, as obrigações, os compromissos, vão fazendo com que as coisas de Deus fiquem em segundo plano. Então antes a pessoa está participando de um culto, sendo discipulada, sendo acompanhada, participando de um clã. Agora as obrigações, os planos, a pessoa ela começa a prosperar, ela começa a ser abençoada pelo próprio Deus. Agora ela já não tem mais tempo para o discipulado, agora ela já não tem mais tempo para o clã, porque Deus tem abençoado ela, tem feito prosperar de uma forma extraordinária, quando de repente percebe que faz um bom tempo que nem num culto participa. É isso que acontece naquela casa. Quando de repente eles vão lá verificar a chama e percebem que a chama havia apagado. A chama havia apagado. A geração de Eli começa como um homem que era a boca de Deus aqui nessa terra. A geração de Eli começa com a possibilidade de perpetuar o legado do seu pai. Mas Eli morre com o Senhor se envergonhando dele. Inclusive, 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 19, diz o seguinte: não apagai o Espírito. Sabe, meu irmão e minha irmã, algo que eu e você precisamos ter como norte, algo que eu e você precisamos ter como prioridade, é não apagar o Espírito da nossa vida. Não apagar o Espírito da nossa vida. Pastor, como que eu apago o Espírito? Sabe que uma brasa, quando afastada das demais, o que acontece, igreja? Mais forte, o que acontece? Apaga. Sabe um indício que o Espírito pode estar se apagando na vida de uma pessoa? É quando ela começa a se afastar de ambientes onde tem outras pessoas professando a mesma fé que a dela. Por isso, em 2022, em 2023, na sua vida, tenha como norte, tenha como balizador, não apagar o Espírito. Tem uma decisão a ser tomada, mas vai te afastar da presença do Senhor? Não vá por ela. Tem um caminho a ser trilhado, mas vai te afastar da intimidade com pessoas que professam a mesma fé que você? Abra os olhos. Abra os olhos. Porque tem um padrão a ser seguido, estabelecido por você na sua vida. Não apagar o Espírito. Amém? Repete comigo, não apagar o Espírito. Segundo fundamento é melhor voltar do que prosseguir sem Jesus. A história fala que Jesus, quando ele tinha 12 anos, a sua família, como todos os anos, uma vez ao ano, eles iam para Jerusalém celebrar uma grande festa. Jesus, quando ele chega à idade de 12 anos, ele é convidado a então participar daquele evento. Agora, o mais interessante, gente, é que quando Maria, José e a comitiva estava voltando para a sua cidade, percebem que Jesus não estava.
Agora veja que interessante isso, porque Maria e José foram levantados pelo próprio Deus para cuidarem de Jesus aqui na terra. Então, se tinha alguém que sabia quem Jesus era, esse alguém era Maria e José. Se tinha alguém que sabia a responsabilidade que estava sobre as suas vidas, esse alguém era Maria e José. Agora eles estão caminhando, passado boas horas, percebem que Jesus não estava com eles. Então eu imagino que começam a procuram na comissão na parte da frente, que está voltando para a terra, não encontram Jesus. Então vão para o grupo que está atrás, não encontram Jesus, começam a perguntar para todo mundo: cadê Jesus? Vocês viram Jesus? E ninguém havia visto Jesus, até que eles chegam à conclusão que era necessário voltar. E quando eles voltam para Jerusalém, Jesus está lá na porta do templo, conversando. Sabe, assim é comigo e com você. Às vezes nós tomamos decisões, às vezes nós tomamos atitude, às vezes nós tomamos algumas posturas que começamos a caminhar, quando de repente percebemos que Jesus não está conosco. Quando de repente percebemos que o caminho que escolhemos não era um caminho que Jesus estava conosco. Quando percebemos que a direção que havíamos tomado fez com que Jesus ficasse para trás. Agora, meu irmão e minha irmã, a preocupação que eu e você nós precisamos ter é que, se você identificou que Jesus não está nessa decisão, para tudo, volta e pega Ele. Volta e pega Jesus. E voltar e pegar Jesus significa recomeçar. Voltar e pegar Jesus significa rever padrões. Voltar e pegar Jesus significa: peraí, não é pela força do meu braço, mas é debaixo daquilo que Deus tem para mim. Deixa eu dizer algo a você nessa noite: não prossiga se Jesus não estiver. Não prossiga se Jesus não estiver na sua decisão. Não prossiga se Jesus não estiver com você. Agora, se Jesus estiver, a Bíblia fala que na tempestade Ele acalmou a tempestade, ou seja, no dia ruim Ele faz você passar pelo dia ruim. A Bíblia também fala que quando o vinho havia acabado, Ele multiplica, Ele transforma a água em vinho, porque Jesus na vida significa que a alegria nunca termina. Entenda que se Jesus não estiver, você precisa parar, voltar e pegar Jesus. Agora, quando Jesus está na sua vida, significa que o dia ruim pode acontecer, a adversidade pode bater a porta, mas Ele está protegendo você. Não prossiga se Jesus não estiver. Terceiro fundamento: primeiro, não deixe o fogo apagar. Segundo, não prossiga se Jesus não estiver. E terceiro, valorize o que precisa ser valorizado. Olha que interessante. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que ele se torna rei, não porque da linhagem dele tinha rei. Davi, ele se torna rei porque Deus interviu na vida dele, porque Deus entrou na vida dele. Não é porque ele era bom, não é porque ele era o filho predileto, não é porque da casa dele já haviam saído outros reis, não é porque Davi havia crescido no contexto do rei. Davi se tornou rei porque Deus tinha uma palavra. Agora olha que interessante isso, porque quando Saul morre, Davi herda o reinado, a responsabilidade de liderar aquele povo. Agora Davi, ele está no ambiente da promessa do Senhor. Agora Davi está sentado no trono, aquele que Deus havia prometido para ele alguns anos antes. Aquilo que havia sido profetizado pela boca do profeta Samuel, agora ele está vivendo de uma forma literal. Sabe, é como eu e você, quando nós realizamos aquele sonho que um dia só estava no papel. É como eu e você naquele dia que nós estamos pisando no milagre da parte do Senhor.
É como eu e você quando pegamos nas nossas mãos aquilo que um dia era impossível, mas debaixo de uma palavra você andou e por isso hoje se realizou. Agora Davi, ele está nesse contexto. Davi, ele está nesse dia. Agora sabe qual que é a primeira decisão de Davi como rei? Voltar e pegar a arca da aliança que havia sido perdida pelo rei Saul. A arca da aliança simbolizava a presença do Senhor. Repete comigo, a arca simbolizava a presença do Senhor. Aonde a arca estava? Repete comigo, onde a arca estava? A presença estava. Então quando Davi, ele assume o reinado, a primeira decisão dele é voltar e pegar a arca da aliança, demonstrando que na cabeça dele ele estava pensando o seguinte: eu não cheguei aqui porque nasci com o sobrenome de rei. Eu não cheguei aqui porque eu tinha a habilidade de rei. Eu não cheguei aqui porque eu era filho do rei. Eu cheguei aqui porque o Deus Todo-Poderoso tinha uma promessa para mim. Eu é que não vou andar daqui em diante se a presença não estiver. Eu é que não ouso avançar se a presença não estiver comigo, porque foi Ele que me constituiu rei, então daqui para frente é Ele que estará comigo. Davi então vai pegar a arca, e olha que interessante, porque a Bíblia fala que eles estão carregando a arca rumo ao reinado, e a cada 6 passos, Davi para e faz um sacrifício. A cada 6 passos, Davi para, todo mundo, e ali faz um sacrifício a Deus. Sabe por quê? Porque nós precisamos valorizar o que precisa ser valorizado. O que Davi está fazendo aqui é o seguinte: não adianta nada eu chegar lá, cheio de boi, cheio de ovelha, cheio de recurso, mas não estiver honrando a presença de Deus da forma com que ela deve ser honrada. Não adianta nada eu chegar no final do meu ano, cheio de expectativas minhas concluídas, mas com o fogo do Espírito apagado, com a presença do Senhor abandonada, com a minha família destruída, com os meus negócios todos fora de princípios do Senhor. Agora, meu irmão e minha irmã, como eu costumo dizer, tudo aquilo que o Senhor tem para você, não é para um ano, mas para uma eternidade. Por isso, valorize o que precisa ser valorizado. Não apague o Espírito Santo. Pare, volta, pega Jesus, chama Jesus para a sua vida. Amém? E que a partir desse momento, você possa pautar todas as suas decisões, todos os seus dias debaixo daquilo que o Senhor tem para você.